Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta terça-feira, 19 de fevereiro, está começando. E no programa de hoje você vai ver: alerta! População que vai viajar para outro estado no carnaval deve se imunizar contra a febre amarela até esta terça-feira. A vacina leva 10 dias para fazer efeito. Na série Porto Alegre, Cidade do Abandono, você confere a luta dos municipários pelos seus direitos. Prefeitura pretende extinguir adicionais e modificar gratificações. Futebol, ainda sem Paulo Guerreiro, o Inter faz jogo-treino nesta manhã contra o Sindicato dos Atletas. E Diego Tardelli é elogiado por sua forma física à chegada do Grêmio. E mais, a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E hoje nós vamos receber aqui nos estúdios um advogado previdenciário que vai conversar conosco a respeito da reforma da Previdência. Além disso, nós vamos falar também sobre plano de prevenção contra incêndio. Então, se você tem alguma dúvida sobre esses dois assuntos, já pode nos enviar através do WhatsApp, no número 51998159990 ou também através do Facebook RDC TV Digital. Instabilidade nas decisões públicas e más condições de trabalho. Os servidores de Porto Alegre se mobilizaram na Câmara de Vereadores na tentativa de derrubar um projeto de lei complementar que, segundo os manifestantes, prejudica o plano de carreira da categoria. Essa discussão afeta todos os moradores da capital e é o que a gente confere na reportagem da série Porto Alegre, Cidade do Abandono. Vereador que defende a cidade, defende o servidor público. Olha, eu me sinto extremamente preocupada. Isso nós não podemos aceitar. Eles não se calaram, não se calam. A categoria grita pelos direitos da classe, que se sente atacada. O envio do projeto da lei complementar é uma nova versão daquela que já foi derrotada no passado. Só que esse novo derruba a progressividade do percentual dos regimes. Altera o avanço de 5% a cada 3 anos para 3% a cada 5 anos. Anula também o adicional por tempo de serviços e altera as funções gratificadas, o FGS. Somado a tudo isso, vem as condições de trabalho e uma expectativa de carreira que não condiz com a realidade, como nos conta Cíntia Maier, que é professora em uma escola na Lomba do Pinheiro. É um salário que a gente se organizou para ter, né? Quando tu faz um concurso público, tu investe numa carreira, que é o serviço público, tu faz formações, tu estuda para isso e faz vários cursos, então, né? Não é só uma graduação, uma especialização, mas o tempo todo fazendo cursos de atualização na tua área. Eu sou professora de séries iniciais. E, além do mais, eu fico super preocupada, porque a rotina nas escolas elas tem sido muito tensa, né? Nós estamos com falta de recursos humanos, então os projetos que a nossa rede tem, eles vão ficando em segundo prazo, e, portanto, os nossos alunos vão perdendo atendimentos qualificados. Isso significa que o nosso aluno não tem laboratório, vai perdendo aula de informática, começa a perder aula de robótica, começa a perder aula, né, de educação ambiental. Mas o governo tem justificativa para querer implementar esse projeto na prática. Se aprovado, ele irá promover uma economia de 16 milhões de reais. Tendo em vista que no ano de 2018, de uma receita de 6 bilhões e 400, o município gastou 2 bilhões, mais de 2 bilhões e meio com funcionários públicos, com a folha de pagamento e mais 1 bilhão, quase 1 bilhão com o déficit previdenciário. Então, nós temos um orçamento de 6 bilhões e meio, mais de 3 bilhões e meio com despesas com o servidor público. Então, nós estamos revendo para que a gente possa usar os recursos que o município recebe de uma forma mais sistemática e dessa forma também fazer mais serviços e investimentos na cidade de Porto Alegre. Para a oposição, a medida é antipopular, uma vez que desconstitui a carreira dos servidores públicos que sobrevivem em meio a instabilidades políticas e precárias condições de trabalho. Os servidores públicos têm um básico muito reduzido e o que garante um salário minimamente decente, baixo, né, mas igual minimamente adequado, são justamente os regimes, o plano de carreira que eles têm.
E o plano do governo é um plano que tira justamente essas vantagens, que são direitos. E isso é muito grave. Mas esse projeto, que segundo os servidores ataca o plano de carreira da categoria, foi protocolado na última quinta-feira pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior. Ou seja, não teve votação nesta segunda. Agora, o projeto de lei complementar deve receber um parecer aqui da Câmara para aí sim entrar em votação, que já tem previsão para acontecer daqui no máximo 2 semanas. Para o sindicato, a gestão é irresponsável e não só prejudica os servidores, mas também a população de Porto Alegre, que é afetada com a desvalorização da classe. Por isso, a categoria está unindo forças. Promover movimentos e estar junto às discussões políticas será a pauta principal para os manifestantes, que não vão se calar. O nosso questionamento é: nós somos servidores públicos, nós fazemos acontecer todas as políticas na cidade de Porto Alegre. Se o prefeito quando ele é eleito, qualquer administrador quando é eleito, ele tem um projeto para a cidade. Esse projeto para a cidade, ele é realizado pelo trabalhador da saúde, o trabalhador da educação, o trabalhador da assistência social. Somos nós que viabilizamos os projetos dos administradores que são eleitos. E o prefeito, desde o primeiro dia, o prefeito tem atacado os servidores, atacando os nossos direitos. E agora atenção motoristas, porque a Freeway será novamente interditada por causa das obras da nova ponte do Guaíba. No último final de semana já era para ter acontecido o bloqueio, porém foi cancelado devido ao mau tempo. O DENIT informou que o bloqueio começa às 5 horas da tarde da próxima sexta-feira, dia 22 de fevereiro, e vai até às 2 horas da tarde de domingo, dia 24. A interdição vai ocorrer nos quilômetros 94 e 95 da BR-290. O DENIT planejou 2 ações de bloqueio da Freeway. A primeira delas já ocorreu nos dias 9 e 10 de fevereiro. A segunda estava prevista para este último final de semana, mas acabou sendo cancelada devido à previsão de chuva. A expectativa do DENIT é finalizar as obras até o final do ano. E a Polícia Civil investiga se o incêndio que atingiu o Hospital Fêmea no último sábado foi criminoso. Imagens internas da instituição captaram um funcionário em atitudes suspeitas, alterando a direção das câmeras de segurança minutos antes do fogo começar. A emergência do hospital permanece fechada, com previsão de normalizar na próxima quarta-feira. E logo em seguida a gente fala sobre esse assunto, mas agora a gente fala sobre a previsão do tempo. O Rio Grande do Sul deve ter pancadas de chuva ao longo ainda desta terça-feira. E as temperaturas sobem um pouco mais. Veja como fica o tempo em algumas cidades. Em Porto Alegre, o dia começou com sol e aumento de nuvens. À noite, a previsão indica que há a possibilidade de chuva. O calor pode chegar a 35 graus. Em Caxias do Sul, na Serra, as temperaturas variam entre 18 e 24 graus. Também há possibilidade de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, no norte do estado, as temperaturas não sobem muito. O dia começou com 18 graus e a máxima deve ser de 25. Em Erechim, sol com aumento de nebulosidade. A chuva deve chegar no final do dia. Temperaturas variam entre 17 e 24 graus. Já em Capão da Canoa, no litoral norte, a previsão é de sol com aumento de nuvens. A mínima é de 22 e a máxima de 31 graus. E neste final de semana, os porto-alegrenses ganharam uma novidade muito divertida. Foi inaugurado aqui na capital um novo serviço de mobilidade urbana que remete muito à nossa infância. Agora, além das bicicletas, a população também pode andar de patinete. Olha só. Depois das bicicletas compartilhadas, os porto-alegrenses agora podem contar com uma nova opção de mobilidade urbana, os patinetes elétricos. A inovação, que já é tendência em diversos países, promete melhorar a micromobilidade na capital. Eu acho que vai ser uma ótima ideia para a cidade, vai ser uma nova forma de se locomover e bem mais prático, principalmente acho que para curtas distâncias, acho que vai ser bem bom. Ele permite a gente do poder público, incluindo a EPTC, a testar produtos, ou serviços ou sistemas de empresas, sejam elas de tecnologia ou de diversos setores. A gente pode receber isso e fazer projetos pilotos, que não tem custo
o município, né? Não tem custo para a EPTC, como é o caso esses dos patinetes. Nós recebemos a manifestação de interesse da empresa, analisamos tecnicamente e autorizamos eles a fazer esse teste por 90 dias. Mas a novidade, que mais parece uma brincadeira de criança, ainda precisa ser regulamentada, como sugere a Câmara de Vereadores aqui da capital para o uso obrigatório de acessórios de proteção. Nós já propomos para evitar e trazer paz social para que os patinetes fiquem regulamentados, ou seja, se você estiver de patinete pelo nosso projeto e tiver que andar na calçada, porque nós sabemos do risco que é andar na rua, pode andar na calçada, mas nesse caso ande devagar. Então a nossa velocidade estabelecida é 6 km por hora. Muito bacana, e olha, no próximo bloco a gente fala sobre PPCI, então não saia daí que a gente já volta. E o Rio Grande em Movimento está de volta e agora a gente fala sobre um assunto que preocupa toda a população. Como a gente mostrou no bloco anterior, parte do Hospital Fêmea pegou fogo neste final de semana. Felizmente ninguém se feriu e agora a polícia está investigando o que pode ter acontecido. Mas o grande problema é que o Hospital Fêmea não tinha PPCI e é sobre isso que a gente conversa agora com o Tenente Coronel Eduardo Estevam Rodrigues. Muito boa tarde. Tenente Coronel, comece explicando para nós o que é o PPCI. Boa tarde. Nós temos que ter a ideia de que o PPCI ele é um procedimento, um processo administrativo que deve ser encaminhado pelo proprietário ou responsável pelo uso daquele estabelecimento. E esse processo ele termina, né, com a concessão do alvará de prevenção e proteção contra incêndio. O alvará, ele sim é a licença, tá, que garante que o poder do Estado, né, o poder público, garante que os requisitos mínimos de segurança contra incêndio foram atendidos naquele estabelecimento. Então, o PPCI, ele tem alguns requisitos formais, alguns procedimentos formais, tá, que devem ser encaminhados obrigatoriamente pelo proprietário da edificação, tá, e lá consta, dentre todos os procedimentos, além dos laudos técnicos, além das plantas, né, além das medidas de segurança que devem ser adotadas, né, constam também os responsáveis, como o responsável técnico, que é o engenheiro ou arquiteto contratado para projetar e executar essas medidas de segurança, né, como também o responsável pelo uso, ao qual, né, ele fica sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar. Então, quando nós falamos que a edificação, o estabelecimento, aquela atividade, ela tem o PPCI, não quer dizer que tenha licença. Ter o PPCI quer dizer que está encaminhando os procedimentos, estão sendo projetados e executados para que seja concedido o alvará, que sim, esta é a licença. Tá? Neste PPCI, então, constam, de acordo com a legislação, todas as medidas de segurança que devem ser adotadas. Saídas de emergência, alertas através de detecção e alarme, planos de emergência, brigadistas, treinamento de pessoal como brigadistas, bombeiros civis, tá? E dentre outras medidas, né, instalações hidráulicas, extintores de incêndio, tudo o que deve ser colocado, né, instalado, implementado nessa atividade. Lembramos que a legislação, ela estabelece os requisitos mínimos de segurança contra incêndio. Tá? Quem analisa, o responsável técnico que analisa todo o projeto a ser realizado e a execução, ele pode sim, verificando riscos específicos em atividades peculiares como hospitais ou outras atividades, escolas infantis, por exemplo, casas geriátricas, elas detêm riscos muito peculiares, muito específicos. E esses devem ser tratados. E muitas vezes eles não estão contemplados nos requisitos mínimos pela especificidade da atividade. Tá? Então, isso cabe aos dirigentes, aos gestores e também aos responsáveis técnicos, né, implementar todas as medidas cabíveis. O hospital deveria ter, então, o PPCI, né? Quem é que fiscaliza isso? Sim, os hospitais eles devem ter o alvará de prevenção e proteção contra incêndio. Tá? Deixamos bem saliente que as prefeituras municipais é que são as detentoras, tá, do poder de dar as licenças de funcionamento ou as cartas de habitação, o mais conhecido como os habites, né? O habite e a licença de funcionamento é de responsabilidade de competência da administração municipal.
E para que ela dê essas licenças, né, dentre todas as regulamentações da própria administração, também existe as legislações de segurança contra incêndio, né, de vigilância sanitária, entre outras, né, licenças ambientais, que devem ser cumpridas como pré-requisitos para a licença de funcionamento. Então, a segurança contra incêndio, que é, então, de competência de licenciamento e fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar, ela é uma licença intermediária e obrigatória para que se tenha licença de funcionamento. Isso está previsto na legislação. Os proprietários, os gestores, eles são inteiramente responsáveis em tomar as providências cabíveis para a regularização e as licenças. No caso de qualquer edificação, estando incluindo os hospitais, né, a maioria dos hospitais eles são prédios enquadrados como prédios existentes. E a lei estadual ela estabeleceu, a partir de 2013, quando ela foi publicada, um prazo de 6 anos para que os prédios existentes se regularizem à nova legislação. Então, já fica o alerta, não só para os hospitais, mas para todas as demais edificações, estabelecimentos, que em dezembro de 2019 encerra esse prazo de adaptação dos prédios que já estavam funcionando quando da publicação da Lei 14.376 de 2013. Esse alerta é muito importante porque a partir de então, né, os prédios que não possuem essa regularização, eles já estarão cometendo infração. Pois é, não tem como esquecer, né, a tragédia da Boate Kiss, há 6 anos atrás. E mesmo assim, muita gente ainda não se conscientizou, principalmente os proprietários, né? Nós temos que tirar a ideia de que segurança contra incêndio é custo. Segurança contra incêndio, ele é investimento. Colocar as medidas de segurança dentro da edificação faz com que dê condições de saída segura para as pessoas que estão utilizando o prédio. Então, nós temos que encarar, nós temos que ter a certeza, e isso tem que já ficar enraizado na cultura da sociedade, de que é muito importante, quando acontecer, ter o alvará, melhor dizendo, ter o alvará de prevenção e proteção não quer dizer que não ocorra um incêndio. Medidas de segurança, elas são feitas para minorizar o impacto. Então, o incêndio pode acontecer, até porque é utilizado por pessoas, né? Tem as questões de manutenção que também são de responsabilidade do proprietário, que devem ser tomadas, instalações elétricas, afins, equipamentos, outros, né? Mas que caso ocorra um incêndio, ele seja debelado de forma rápida, por pessoas treinadas com os equipamentos do prédio e principalmente que as pessoas sejam alertadas em tempo e consigam sair. Principalmente em atividades específicas, como hospitais, por exemplo, em que é necessário plano de emergência, pessoas treinadas e elevadores de emergência ou rampas para conduzir essas pessoas. Nós temos pontos nevrálgicos em hospitais, que são as UTIs, as UTIs, quer sejam as tradicionais ou a neonatal, e temos também os blocos cirúrgicos, onde demanda tempo para a saída dessas pessoas. E isso tem que ser contabilizado na segurança, de todo o conjunto, de todo o complexo. Nesses locais ou até mesmo em casas noturnas, o que as pessoas precisam chegar e analisar? É saída de emergência? O que é? O primeiro ponto das pessoas que simplesmente vão frequentar o local é verificar a saída de emergência. Nós temos que ter a ideia, quando nós entramos num local desconhecido, né, ou que nós não temos o hábito de frequentar, primeiramente, né, saber como é dado o alerta, verificar as placas de saída, verificar as rotas de saída, de uma forma rápida, né, mas ter a identificação, né, que por onde nós vamos sair. Muitas vezes, isso é uma questão do funcionamento, do comportamento humano, né, que nós tendemos a sair pelo mesmo lugar que nós entramos, né, por onde nós conhecemos. Mas as saídas de emergência, muitas vezes, elas estão sinalizadas muito próximo de nós, muito próximas, né, de nós, e nós não percebemos isso por não dar atenção, né, a essas medidas de segurança que existem. Nós temos exemplos, né, e aqui foi me dito nós temos exemplos desse estúdio, onde tem sinalização de saída, onde nós vemos aqui muito material de revestimento, inclusive espumas. Isso, toda a legislação prevê, né, a aplicação desse revestimento certificado.
como um exemplo que eu estou dando aqui, certificado para reação ao fogo, porque ele pode não dar o tempo necessário para a saída segura caso aconteça um incêndio. Onde nós temos fontes de calor, onde nós temos materiais elétricos, equipamentos ligados à eletricidade, e onde nós temos pessoas utilizando no seu dia a dia, e até de forma desavisada, muitas vezes, né, nós temos uma receita muito propícia ao incêndio. Em condomínios, por exemplo, tem uma porcentagem de moradores que tem que fazer algum curso destinado a saber lidar com extintores, algo do tipo? Sim, a legislação prevê que em condomínios, né, todas as pessoas que trabalham nesse condomínio, quer seja zelador, portaria 24 horas se houver, pessoas que trabalham na limpeza, essas tenham treinamento básico. Tá? Mas também moradores, é interessante que os moradores também passem por um treinamento, até porque são locais que muitas vezes a residência é um local que muitas vezes nós relaxamos ao entrar na residência. É um local onde não há aquela atenção como há no nosso local de trabalho, por exemplo. Na residência nós entramos, relaxamos e muitas vezes também dormimos, né? E esse nível de atenção reduzido é que faz com que muitas vezes, né, ocorram tragédias. Lembrando das questões residenciais, que as instalações elétricas, principalmente nas edificações, nos prédios mais antigos, ela tem que ser constantemente revisada, porque as edificações muitas vezes são construídas nos anos 80, 90, né, e os equipamentos modernos de hoje, com potência muito maior do que as instalações elétricas da época, né, têm que ser compatibilizadas. Né? Da mesma forma, nos condomínios, já que estamos nesse assunto, né, nós temos que dar muita atenção às instalações de gás. Nós temos que ter responsáveis técnicos contratados para que se faça a instalação correta predial de gás, para que não haja vazamentos, como aconteceu um acidente, né? Nós temos aí acidentes no próprio Rio Grande do Sul e recentes, né, de explosão de apartamentos por vazamento de gás. Extintores, são dois tipos de extintores, né? Como saber, para quem está nos assistindo em casa, pegou fogo, qual que eu tenho que usar? O extintor de incêndio, ele é caracterizado por um rótulo, né, à frente, e que ele diz, através de figuras, chamadas pictogramas, né, mas são, na verdade, nada mais são do que figuras que identificam se pode usar ou não em eletricidade, em combustível ou em madeira, materiais corriqueiros. Tá? Tradicionalmente, agora está sendo modificada, a maioria dos extintores já contemplam todas as classes de incêndio. Mas fiquem alerta, por exemplo, nós temos extintores de água pressurizada. Este tipo de extintor ele não pode ser usado, né, em materiais ligados, em equipamentos ligados em eletricidade. Então, só fiquem atentos, né? Devemos ficar atentos para a utilização dele. E tem prazo de validade sempre os extintores, né? Se alguém vê o prazo de validade vencido em algum local público, tem como denunciar? A denúncia é feita para os bombeiros? Anualmente, os extintores eles têm que ser recarregados, mas eu vou um pouco além. Tá? Nós não temos que pensar só na recarga dos extintores, que são obrigatórias. Tá? Nós temos que pensar na manutenção rotineira, tá, de todos os equipamentos de segurança e equipamentos e instalações do prédio. Tá? Instalações elétricas do prédio, instalações de gás do prédio, também ar-condicionado, agora está em voga esse assunto, né? Instalações de ar-condicionado, se elas estão compatíveis com a instalação elétrica. Tá? Também temos que pensar na manutenção da bomba hidráulica, dos hidrantes, do sistema de alarme, se ele está funcionando e se os detectores, caso sejam instalados, eles estão em dia, porque eles também têm validade. Né? E tudo isso é inteira responsabilidade do proprietário. Há uma correlação, muitas vezes, de que a responsabilidade é do poder público. Não, o poder público ele age na infração, sem dúvida. Ele age na notificação, ele age na fiscalização. Mas a responsabilidade em providenciar a segurança dos que frequentam o seu estabelecimento é do proprietário. Tá? Então, nós temos que deixar claro isso. A responsabilidade criminal, a responsabilidade administrativa, ela é de quem está colocando o estabelecimento e fazendo com que pessoas venham frequentar. Tá? E o Corpo de Bombeiros Militar, ele age como qualquer órgão público de licenciamento, ele age como
a intermediação para que se cumpra a legislação e se faça, então, a devida fiscalização, né, no cumprimento, tá, e também notificação dos seus infratores. Fiscalização e licenciamento. Essa é a missão do Corpo de Bombeiros Militar. Voltando a falar, então, do PPCI. O PPCI também tem um prazo de validade? Sim. O PPCI ele é dividido em 2 fases. Tá? A primeira fase é a análise. O processo ele é verificado, como a gente diz, no papel, primeiramente, no projeto. Tá? Algumas peças fundamentais são verificadas para que se diga que está cumprindo a legislação e pode ser executado. Após essa aprovação prévia, não é o alvará, é uma aprovação do processo, tá? Ele pode ser executado. Então, sim, desta forma, o responsável técnico ele implementa todas as medidas de segurança no prédio. A partir disso, é solicitada a vistoria, o Corpo de Bombeiros vai até o local, faz a vistoria, estando tudo de acordo com o que foi aprovado, então é emitido o alvará de prevenção e proteção contra incêndio. É desta forma que se faz o processo. Por isso que eu volto a afirmar, dizer que tem PPCI, ok, representa que estão tomando as atitudes necessárias para o licenciamento, mas não quer dizer que os requisitos estão todos implementados para ter o alvará. E eventos grandes, como os shows, até o rodeio mesmo de Porto Alegre, também precisa do PPCI e do alvará, é isso? Todas as edificações, áreas de risco de incêndio e todos os eventos temporários têm que ter o licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar. Isso está previsto em lei. Últimas dicas, então, para quem está nos assistindo. Eu gostaria que toda a sociedade tivesse a noção, primeiramente, que nós não esqueçamos, né, que tragédias aconteceram, tanto no estado do Rio Grande do Sul como no território brasileiro, de que também, então, a segurança contra incêndio ela está sendo demonstrada, que ela não é custo, ela é investimento para salvaguardar o maior valor, que é a vida. E que o plano de prevenção e proteção contra incêndio, mais do que papel, como nós muitas vezes dizemos, né, ele é um processo que garante que requisitos mínimos estão sendo implementados. E, mais do que isso, por fim, dizer que a lei estabeleceu 6 anos, prazo razoável para que todas as edificações, a partir então da publicação, elas se regularizassem. E esse prazo ele encerra em dezembro de 2019, quando todo o Estado, em tese, deve estar regularizado perante, né, a licença em segurança contra incêndio. Então, concito a todos para que, dentro desta consciência coletiva de segurança contra incêndio, né, nós busquemos o licenciamento, mas não como mais um papel a ser buscado, e sim como a segurança a ser dada às pessoas que vão frequentar o seu estabelecimento. Quem ainda tem dúvida, quem que deve procurar? Deve procurar direto o Corpo de Bombeiros, deve procurar a Prefeitura? Dúvidas sobre o plano de prevenção, nós recomendamos que procurem um profissional especializado, nós chamamos de responsável técnico, um engenheiro ou um arquiteto, que ele sim vai realizar essa avaliação, vai se contratado, ele realizará então todo o projeto e execução, mas encaminhando isso ao Corpo de Bombeiros Militar, a quem compete aprovar este processo. Perfeito, muito obrigada. Então, Tenente Coronel Eduardo Estevam, muito obrigada pela participação. E logo em seguida a gente fala sobre futebol, sobre a dupla Grenal com João Batista Filho. Então fique aí que a gente já volta. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento, agora para falar sobre esporte, sobre dupla Grenal, e é com o João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem? Boa tarde, grande abraço para todo mundo que está nos assistindo. E eu começo já pegando o nosso famoso helicóptero da Tritaxi Aéreo e indo até o CT do Internacional, onde está o repórter Guilherme Paz, porque o Internacional está neste momento fazendo uma atividade contra o Sindicato dos Atletas Profissionais, um jogo-treino do Inter, e o Gui nos atualiza tudo. Fala, Guilherme. Boa tarde para vocês do estúdio aí de casa também. O Internacional vem realizando um jogo-treino contra a equipe do Sindicato dos Atletas aqui no CT Parque Gigante nesta terça-feira de reapresentação. A equipe do sindicato é formada por ex-jogadores ou jogadores que estão buscando espaço em alguma equipe profissional. O Internacional atuou
em 4 tempos de 30 minutos, 2 horas de atividade com 2 equipes. A primeira equipe que atuou o primeiro e segundo tempo com o D'Alessandro, Rafael Sobis, Trellis, tinha também Rodrigo Lindoso no meio de campo, teve uma surpresa, empatou em 1-1, mas depois ficou 5-1 no segundo tempo. A segunda parte da atividade, uma equipe formada por Heitor, que foi uma das gratas surpresas do treinamento, lateral direito que fez 3 assistências, tinha também o Sarrafiore, tinha o Richelli, o Roberto na zaga. A equipe do Internacional vai vencendo por 8-1. O Oderhelma vem buscando alternativas para a equipe, porque no próximo jogo contra o Avenida é o último antes da estreia da Libertadores da América. E ele também tem 25 nomes para colocar na lista da Libertadores. E esse jogo-treino serve de exemplo para os jovens que estão buscando espaço. Com as informações do Internacional, aqui do CT Parque Gigante, Guilherme Paz. Valeu, Gui. O Inter que encerrou esse jogo-treino aí por 9-1. É óbvio que o Sindicato dos Atletas não é necessariamente um adversário muito forte, mas vamos combinar que pelo menos serve para colocar no movimentar o Nico, que vai ser julgado amanhã no TJD aqui da Federação, pode pegar 12 jogos, não vai pegar isso tudo, mas é um jogador que não deve ficar só com o jogo, porque ele tentou bater no cara do Juventude e ainda apanhou, mas tentou bater e aí dificilmente ele vai ser isento dessa situação. Vamos esperar o julgamento do Nico Lopes amanhã aqui no Rio Grande do Sul. Só vale para o Gauchão, mas perde ritmo de jogo, mesmo que a gente saiba que a Libertadores é o que interessa para o Inter e para o Grêmio também. Bom, o Grêmio, já que eu falei no Tricolor, tem uma situação interessante sobre Diego Tardelli. Tá todo mundo querendo saber como é que esse cara chegou. O Diego ainda não mostrou suas habilidades com bola no Grêmio e sequer estreou, mas já tem coisas positivas acontecendo em relação a esse jogador. A gente vê agora na matéria do Pedro Oliveira. O atacante Diego Tardelli já corre com a camisa do Grêmio, mas com 33 anos e há 4 temporadas jogando no Shandong Luneng da China, o jogador não está na sua forma física ideal. Tardelli está fazendo uma espécie de pré-temporada, mais curta que os demais jogadores, é claro, mas o foco do tricolor é fazer com que o atacante jogue na estreia da Libertadores contra o Rosário Central. E na data deste jogo, dia 6 de março, já serão 3 semanas treinando com o time. Ele chegou, como você falou, ele está fazendo uma pré-temporada, então nós temos que ter um pouco de cuidado com isso, né? Para lançar na hora certa. E o Renato sabe muito bem fazer isso, com o Rogerinho, o pessoal da preparação física, da fisioterapia, estão cuidando disso e eu acredito que ele vai entrar no momento certo, que ele tiver que entrar. Desde que chegou no tricolor, Tardelli passou por uma bateria de exames. Ele ainda não fez nenhuma atividade com bola vestindo a camisa do Grêmio, mas isso faz parte da agenda que a comissão técnica montou para o atleta. Vai demorar alguns dias ainda, né? Eu estou parado há 2 meses. Meu último jogo foi dia 30 de novembro na China. Nas férias, lógico, a gente dá aquela corridinha, tudo, mas não é aquele treino intensivo como é nos clubes. Algo que facilita a rápida adaptação é o biotipo de Diego Tardelli. Mesmo já tendo passado pelo auge de sua forma física, Tardelli é um jogador magro e o próprio atacante concorda com isso. A gente vai ter uma conversa com o preparador físico, estipular um prazo para mim poder voltar. Lógico, vai um tempinho, 2 semanas, 3 semanas, não sei. E o legal é que o meu porte físico ajuda, né? Magrinho, então é mais fácil de adquirir a forma física. Magrinho, mas pronto, é como o Grêmio espera que Diego Tardelli esteja para jogar contra o Rosário e começar a Libertadores com o pé direito. E eu penso que essa matéria do Pedro Oliveira ela é fundamental para o torcedor entender o seguinte. Muita gente estava na dúvida se o Diego Tardelli chegaria fininho, se ele chegaria em condições de jogar. A gente tem um preconceito ainda no Brasil e é justo, é digno, porque até pouco tempo atrás os atletas acima dos 30 já não se cuidavam tanto, ou a preparação física não era evoluída. Tem um contexto histórico aí que eu não posso desprezar. E alguns atletas, infelizmente, se passam. A gente vê jogadores com potencial, com qualidade, mas que não são jogadores de alto nível na acepção da palavra. Ele não, ele chegou fino, ele está bem, ele demonstra bom rendimento e mesmo aos 33 anos tem para mostrar para o Grêmio. Até por isso, por essas garantias que a direção recebeu, que fez um contrato de 3 temporadas com o Diego Tardelli. Então, essa é a boa notícia. O cara tá bem, já foi bem no teste físico, agora, óbvio, só precisa melhorar essa questão de entrar em campo, ter ritmo e quem sabe já contra o Rosário Central no começo, na primeira semana de março, a gente já não veja o Diego Tardelli estreando com a camisa tricolor.
Tá certo, Marcele? Muito obrigada, JB. E não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai entender um pouquinho mais sobre a reforma previdenciária. Então, a gente já volta. Fique conosco. E nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. E um projeto aqui em Porto Alegre tem ajudado pessoas em situação de rua a garantir a própria renda. Sabe como? Assando pães. Em menos de um ano, alguns dos trabalhadores, inclusive, já conseguiram um cantinho para chamar de lar. É só chegar na porta para sentir o cheirinho dos pães no forno. O projeto teve início em março do ano passado. Na época, as massas eram assadas na casa da mãe de um dos idealizadores. 6 meses depois, uma cozinha foi instalada na Cidade Baixa, para as pessoas em situação de rua aprenderem a fazer as massas e, claro, conseguir renda própria com as vendas. O projeto começou porque a gente acreditava que era importante oferecer um espaço de apoio e de geração de renda para a galera que está em situação de rua. O Jorge morou na rua desde os 9 anos de idade. 5 décadas depois, ele conseguiu um espaço só para ele, graças ao apoio que teve no projeto. Consegui alugar meu espaço e, graças a Deus, estou conseguindo as minhas coisas através do projeto. Não estou totalmente safo, como eles dizem, mas o básico já sei. A medida que vai do sal, do fermento, as quantidades de farinha, isso aí tudo eu já mais ou menos estou sabendo já. O Edson também seguiu a mesma história e foi um dos primeiros participantes a sair da situação de vulnerabilidade social. Agora fazer uns 4, 5, 6 meses que eu estou morando numa pensão agora, de aluguel, eu e minha guria, né? Então eu estou conseguindo me levantar. A ideia é que todos participem das diferentes etapas do projeto. Quem chega de manhã, na segunda, prepara os pães e manda para o forno. O pessoal do turno da tarde faz as entregas. Na quinta-feira, os horários invertem. E olha a dica para não perder o ponto do pão. A gente deixa aberto para o pão poder respirar, secar mais rápido, porque a gente quer entregar os pão quentinho. Quem participa do projeto pode receber 1 ou 2 pães por semana em casa ou retirando aqui direto na padaria. Mas também quem mora fora do Rio Grande do Sul pode participar fazendo doações. A ideia é expandir ainda mais essa amada massa. A gente vai lançar o financiamento coletivo, que vai iniciar agora em março, em que a gente pretende adquirir, né, um padeiro noturno para que a gente possa abrir todos os dias da semana, então. Hoje a gente abre só 2 dias e com esse financiamento a gente pretende adquirir equipamentos e outros utensílios para que a gente possa aumentar o contato desse espaço de apoio para todos os dias da semana. Mais do que tudo, quem participou do projeto quer ajudar outras pessoas que passam pelas mesmas situações nas ruas. Nós também temos outras oficinas sobre geração de renda que nós vamos montar para a gente fazer vela, mosaico, serigrafia e assim por diante, sucessivamente. Né? Assim como eu ganhei essa ajuda, esse apoio, eu acho que tem outras pessoas também que ajudem, mas tudo isso é um processo, né, de participar das reuniões para poder ganhar uma chance, porque a gente não vai botar as pessoas de cara, né? Então essa é a alternativa, é ficar e ajudar as outras pessoas, porque aqui todo mundo é sócio, ninguém é dono. Muito bacana essa iniciativa. E olha só, quem pretende viajar no carnaval para regiões com risco de febre amarela deve correr, porque a vacina demora 10 dias para fazer efeito. Só em crianças com até 1 ano de idade, a imunização chega a apenas 40% aqui em Porto Alegre. Uma dose da vacina protege a vida toda. A única exceção é para as crianças de 9 meses a 5 anos, que devem receber um reforço depois desta idade. É o caso do Miguel, que com 1 aninho e 4 meses veio se imunizar contra a febre amarela pela primeira vez. Ele tem que estar protegido, porque ele fica na creche em turno integral, então ele está sempre muito exposto a vírus, febres, a tudo. Então a gente sempre segue o calendário de vacinação e a febre amarela é muito importante, muito. A vacina é indicada para bebês de 9 meses até pessoas com 60 anos de idade, que não tenham nenhuma contraindicação.
Acima disso, apenas com recomendação médica. Imunodeprimidos, pacientes em tratamento oncológicos, pacientes que fazem tratamento para doença autoimune e se tem alguma dúvida é melhor pedir liberação do seu médico que está fazendo o tratamento, senão é qualquer público. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 13 milhões de pessoas da região sul do país ainda não tomaram a imunização. A cobertura está em 71%, o que é um número abaixo da meta de 95%. A cobertura na capital gaúcha é de apenas 40,1% de vacinados, num cálculo baseado nas doses feitas em crianças menores de 1 ano. De julho de 2018 até 7 de fevereiro deste ano, foram confirmados 37 casos de febre amarela, a maior parte em São Paulo e 2 no Paraná. 9 pessoas morreram, todas do estado do Sudeste. Começaram a aparecer casos na região Sudeste, inicialmente, e já 2 semanas atrás, os casos do Paraná, que era já esperado que, se essa terceira onda voltasse e ocorresse, né, que se imaginava que iria ocorrer, ela iria ir em direção ao sul do país. Em Porto Alegre, não há circulação do vírus, mas ainda é importante se proteger ainda mais nesta época de férias, viagens e carnaval. A vacina ela é considerada protetora 10 dias após a vacinação. O Brasil, em 2019, vai se tornar toda a área de vacinação. Então, independente da pessoa estar viajando dentro do Brasil ou para o exterior, que muitos países solicitam como obrigatória a vacinação, as pessoas vão ter que se vacinar, ou para o exterior ou mesmo para o Brasil. Para não se perder, a maioria das salas de vacinação está aberta para atendimento de segunda a sexta no turno da manhã. Já as 11 unidades de referência da capital atendem em horários variados, sempre abrindo às 8 horas da manhã e a maioria funcionando até às 5 da tarde. No caso da São Carlos, do Posto Modelo e da Unidade da Tristeza, o horário é estendido até às 10 da noite. É necessário trazer a identidade e carteirinha de vacina, se tiver, senão a gente fornece uma. E a partir de 60 anos é obrigatório atestado médico para comprovar que pode fazer, porque a vacina tem contraindicações. E agora a gente fala sobre um assunto que vai afetar muitos brasileiros que ainda precisam se aposentar. Pois é, a reforma da Previdência deve ser levada ao parlamento pelo próprio presidente Jair Bolsonaro amanhã. Mas muita gente ainda tem muitas dúvidas e é por isso que a gente recebe agora o advogado Décio Scaravaglione. Falei certo? Muito bem. Muito boa tarde. Boa tarde, doutor, Marcelo. as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Principalmente para quem está para se aposentar agora. O que esse texto prevê? Bom, na verdade, o que se espera é que o presidente se perca no caminho entre o Palácio e o Congresso, que aí a reforma fica para depois. Há várias questões maiores dentro dessa questão de questões dentro da questão, ficou horrível, mas há várias questões envolvidas nesse movimento chamado Reforma da Previdência. E a Reforma da Previdência, para quem não lembra, ela foi tentada pelo o presidente Temer, ela virou a PEC, Proposta de Emenda Constitucional 287, e parou a votação quando houve a intervenção federal no Rio de Janeiro. Até onde eu saiba, a intervenção federal no Rio de Janeiro não foi levantada ainda, o que já me causa um certo sobressalto. Talvez o governo atual não tenha se dado conta disso, porque não pode nenhuma proposta de emenda constitucional tramitar enquanto houver intervenção federal em qualquer estado da federação. De qualquer sorte, isso seria um obstáculo legal à tramitação, ao andamento de uma proposta nova de emenda. E aí já surge uma outra questão. Não se sabe, isso não foi revelado ainda pelo governo atual, se eles vão aproveitar alguma coisa do texto da emenda, da proposta de emenda do presidente Temer, na nova, ou se vai ser totalmente inédito. Pode acontecer de aglutinarem as duas, pode ser algo absolutamente novo partindo do zero. De qualquer maneira, o que vem por aí não é muito, como se dizia até alguns anos atrás, alvissareiro, não é muito motivador o panorama para quem está nos assistindo e para quem trabalha e um dia almeja se aposentar. Por quê? Porque tudo está baseado em contenção de despesas e déficit da Previdência
e falta dinheiro, porque vai faltar aqui, vai faltar lá. E antes de entrar no mérito da reforma, eu sempre tenho dito e vou seguir dizendo que essa questão, o principal motivo de propostas de emenda constitucional para a reforma da Previdência são absolutamente falaciosas, ou seja, isso é uma grande farsa, isso é uma grande mentira. A Previdência Social brasileira, por si só, ela é superavitária e não deficitária, como cantam sucessivos governos. Isso vai um pouco na cota de cada um. O Fernando Henrique Cardoso tentou uma reforma, fez, de certo modo, o PT fez alguma reforma, o Temer tentou fazer e agora o governo Bolsonaro também. Por quê? Porque, na verdade, todos estão de olho no dinheiro que entra para a Previdência Social. E a Previdência, por que ela não é deficitária, como dizem? Porque há, de certa forma, uma mágica, uma ilusão, um engano, né, de que falta dinheiro. Mas por que não sobra dinheiro na Previdência? Sobra um pouco e sobraria muito mais se o governo federal, por exemplo, não utilizasse um mecanismo que se chama DRU. DRU quer dizer desvinculação das receitas da União. Então, o governo federal, que é um caixa, ele pode ir lá no caixa da Previdência e sacar até 30% do dinheiro da Previdência e destinar para outros fins. Bom, o certo é usar e devolver. Tem devolvido, não tem devolvido. Então, começa por aí o grande problema. Bom, além disso, nós temos outra situação. Qualquer um de nós, cidadão, que tem as contas apertadas e vencendo, ou não está sobrando dinheiro, ou tem dificuldades, eu pergunto para qualquer um de nós aqui, quem nos assiste, e para ti. Tu emprestarias dinheiro se tu tivesse em dificuldade financeira? Obviamente não. E aí o que o governo faz e fez? Né? Nós temos a desoneração da folha de pagamentos para linhas industriais, empresariais, ou seja, o governo isenta de contribuição previdenciária determinados segmentos da indústria. Para quê? É para garantir emprego, né, das pessoas que, se a indústria, se a empresa vier a quebrar, falir, esses empregos são perdidos. Bom, mas aí o que acontece? Não tem nenhuma contrapartida nisso. Não há devolução, muitas vezes os empregos também não são garantidos e a quebra não depende da vontade do governo, né? Então, mais uma maneira de um ralo, né, para escoar o dinheiro da Previdência, que é da Previdência e acaba não sendo cobrado. Além disso, nós temos, historicamente, os grandes devedores da Previdência, e muitos não são cobrados, ou não são cobrados adequadamente. Existe toda uma força-tarefa, existe uma Procuradoria Federal que executa os débitos contra os débitos da conta da Previdência, mas não é suficiente. E se sabe ao longo do tempo que muitos amigos e grandes empresários e grandes corporações são deixados de lado, então não são cobrados. E aí tem desvios históricos. Eu posso começar lá com a Ponte Rio-Niterói, eu tenho a construção de Brasília, que foi usado dinheiro da Previdência e nunca devolvido, eu tenho a Transamazônica, a estrada que foi feita no meio da selva pelos militares e a selva já tragou de volta, nem existe mais, e foi jogado milhões e milhões e bilhões, a moeda da época a gente já nem lembra mais qual era, de tantas mudanças que aconteceram. Em suma, tem dinheiro. O que está acontecendo e acontece e continua acontecendo é o desvio da finalidade, é o desvio do dinheiro da Previdência, e aí vem, evidentemente, o choro. Para concluir essa questão do rombo, não rombo, quando se faz a divulgação dessa pretensa falta de dinheiro, do déficit, junta-se a Previdência dos servidores públicos com a Previdência Social. Isso é absolutamente equivocado, porque o nosso sistema hoje, o nosso regime, ele tem um regime geral, que é para o pessoal, nós todos aqui, da iniciativa privada, e cada serviço público tem o seu regime próprio. Então, existe o regime próprio dos servidores públicos federais, dos servidores públicos de cada um dos estados da União e de cada município brasileiro. Agora, eles são à parte, eles não são a mesma coisa. O que efetivamente pode mudar? O que as pessoas precisam se preocupar? Até mesmo quem já está para se aposentar, como é que vai ser? Bom, toda a questão está baseada no direito adquirido ou não. Quem hoje, sendo mulher, no regime geral da Previdência Social, que é o nosso foco, já tiver os 30 anos de contribuição,
está salvo de qualquer alteração. Porque o direito adquirido, ele tem que ser entendido pela população da seguinte maneira: eu não preciso fazer o pedido para ter o direito reconhecido, assegurado mais tarde. Uma questão que perpassa por essas duas situações, de não ter o direito adquirido e ter o direito adquirido, pode ter a situação em que eu tenho 35 anos de contribuição e supostamente 57 de idade, e eu não vou ter 96 pontos, somando a minha idade e meu tempo, para fugir do fator previdenciário. Então, eu tenho direito a uma aposentadoria sofrendo poda, sofrendo um corte devido ao fator previdenciário. Mas é um direito adquirido. E é melhor do que não ter direito a nada, que pode ser a tendência. O que o governo, que ainda não apresentou oficialmente esse projeto, que o presidente prometeu entregar amanhã o pacote no Congresso, o que o governo já, de certa forma, vazou ou deu a entender? Bom, haverá uma faixa de transição de 12 anos, um período, em que as pessoas que ainda não têm o direito formado poderão chegar em idades próximas daquelas que o presidente teria exigido, que seria a idade mínima para a mulher de 62 anos e para o homem 65. Tá certo. Muito obrigada, doutora. Eu que a gente agradeço. vai seguir acompanhando esse assunto, com certeza. Mas agora a gente fica por aqui. O Rio Grande Movimento termina. Mais notícias no Jornal da RDC, às 10 horas da noite, aqui no canal 24 e 524 da NET. Muito obrigada. Tchau, tchau.